Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 149 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 453 e 454 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do contrato individual de trabalho. Neste sentido, diz o artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho que no tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido a indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Portanto, determina o artigo 453 consolidado que no tempo de serviço do empregado, quando readmitido, portanto, somente na hipótese da readmissão do empregado pela mesma empresa onde ele já prestou anteriormente sua condição de empregado, serão computados os períodos, ainda que não contínuos. Portanto, não precisam ser períodos contínuos, podem ser períodos isolados por determinados pactos de emprego anteriores que tiveram solução de continuidade por algum tempo e continuou-se com a readmissão posterior. Houve nova demissão, houve novo lapso temporal de descontinuidade da prestação pessoal de serviço pelo empregado a esse empregador, e ele foi readmitido novamente. Portanto, nestas temáticas de demissão e readmissão, quando isso ocorrer, os tempos de serviço do empregado serão computados com esses períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa. Porém, algumas situações não fazem que esses períodos anteriores de admissão sejam computados no tempo de serviço do empregado quando ele for readmitido. São essas hipóteses: quando ele tiver sido despedido por falta grave, ou seja, quando ele tiver cometido uma justa causa para que tenha encerrado a sua pactuação laboral, e que essa falta grave tenha sido caracterizada e determinada em tempo hábil,
quando ele tiver recebido a indenização legal, ou seja, quando ele tiver sido demitido e tenha recebido todos os haveres relativos àquele pacto de emprego, não haverá no tempo de serviço do empregado a contagem desse período anterior em que ele estiver trabalhado para a empresa. Recebeu as verbas rescisórias todas no momento oportuno, não há falar em cômputo dos períodos descontínuos em que esse empregado tenha elaborado anteriormente para aquela empresa, ou que ele tenha se aposentado espontaneamente. Aqui cabe um parêntese muito importante, porque essa questão da aposentadoria espontânea, ela foi agraciada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a aposentadoria não extingue o impacto de emprego. Ora, não havendo extinção do pacto de emprego, não há falar em readmissão do empregado, porque aquele pacto de emprego continua rígido, sem solução de continuidade e, portanto, o contrato individual de trabalho permanece contínuo. Então, não há se falar em aposentadoria espontânea para fins de que no tempo do serviço do empregado, quando readmitido, porque não há readmissão e, portanto, não haverá a aplicação da norma esculpida no artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, no caso da aposentadoria espontânea do trabalhador, e ele, se continuar a prestar serviços de forma ininterrupta para a empresa, o pacto de emprego não estará extinto e ele continuará a prestar serviço como se estivesse num só liame empregatício, ainda que aposentado espontaneamente. Outra observação é porque, como diz o artigo 453, o caso é de aposentadoria espontânea, já que sabemos nós que a aposentadoria por invalidez, ela ou aquela aposentadoria compulsória por idade, não agraciam o empregado no sentido de ter computados os períodos anteriores, ainda que não contínuos, no seu tempo de serviço. Porque a aposentadoria, a espontânea, não extingue o pacto de emprego, portanto, não haveria readmissão. E, nesse sentido, não poderão realmente ser computados os períodos anteriores, ainda que descontínuos, porque o pacto de emprego continua rígido. E a aposentadoria por invalidez, ela também não extingue o pacto de emprego, mantendo apenas a sua suspensão enquanto estiver vigente aquele ambiente de jubilação do empregado. Diz o artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho que, na vigência do Tratado de Emprego, as invenções do empregado, quando decorrentes da sua contribuição pessoal e da utilização de instalação ou equipamento fornecido pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícito ou explicitamente a pesquisa científica.
Portanto, diz o artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho que as invenções do empregado durante o pacto de emprego, com a utilização de instalações ou equipamentos fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícito ou explicitamente a pesquisa científica. Que nesse caso, se tiver o objeto implícito ou explicitamente, ou seja, de forma expressa ou implícita, a pesquisa científica, o empregado não teria direito à propriedade comum daquele invento. Ocorre que, com o advento da Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, que trata da propriedade industrial dos inventos perpetrados pelo empregado durante o pacto de emprego, ela revogou essa determinação do caput do artigo 454 da CLT, de forma tácita, através de seu artigo 88. Diz o artigo 88 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que a invenção ou o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem do contrato. Portanto, havendo o contrato de trabalho e o empregado promover a invenção ou algum modelo de utilidade novo, esta situação, este invento, será de propriedade exclusiva do seu empregador. Então, não cabe mais a regra do artigo 454 caput da Consolidação das Leis do Trabalho, ao dizer que, no caso da invenção perpetrada pelo empregado com a utilização das instalações ou equipamentos fornecidos pelo empregador em face daquele pacto de emprego, será de propriedade comum. Não é mais de propriedade comum, ela pertence exclusivamente ao empregador. Ainda que o contrato de trabalho tivesse por objeto implícito ou explicitamente a pesquisa científica ou não. Portanto, pouco importa atualmente, com o advento do artigo 88 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que haja por objeto, implícito ou explicitamente, a pesquisa científica como mote do contrato individual de trabalho. As invenções e o modelo de utilidade criados pelo empregado nestas condições são de propriedade exclusiva do seu empregador. Diz ainda o artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho que ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter a favor do empregado a plena propriedade do invento. Aqui também nós temos um choque entre o que determina o artigo 88 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, com esse artigo 454 consolidado, porque, como já vimos,
esse artigo da Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, que é o artigo 88, determina que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador, como quando decorrer de um contrato individual do trabalho. Desta maneira, despiciando ao empregador que ele promova a exploração daquele invento dentro do prazo de 1 ano da data da concessão da patente, porque a ele, empregador, cabe a propriedade exclusiva daquele invento perpetrado em face da presença de um contrato individual de trabalho. Portanto, não haverá a reversão a favor do empregado se a exploração do invento não for promovida pelo empregador no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, porque a propriedade plena do invento a ele pertence e ele pode fazer o que ele quiser com esse invento, explorá-lo ou não, dentro das suas possibilidades e realidades pessoais. Como vimos, a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu esta oportunidade também de atualizar a consolidação das leis do trabalho, principalmente com relação ao artigo 454, que poderia ter sido atualizado no sentido de que não mais há a possibilidade dos inventos ou dos modelos de utilidade realizados pelo empregado durante a prestação pessoal de serviços através de um contrato individual do trabalho ser de propriedade comum dos mesmos em partes iguais, mesmo que o contrato individual do trabalho não tiver por objeto implícita e explicitamente a pesquisa científica. Em qualquer das hipóteses da invenção ou do modelo de utilidade criado pelo empregado, este invento e esta utilidade serão de propriedade exclusiva do empregador, que poderá fazer com ele o que bem lhe aprouver, explorando ou não, caindo por terra, portanto, a determinação insta no artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 149 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e chegarmos à sua conclusão final, além de que nos proporcionará a oportunidade de distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.